Salve amigos, salve galera, né? Aqui é o Darcy Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo. Vamos reagir à linha de passe, encantados com o bom futebol apresentado pela equipe do Arthur Jorge. Mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, inscrevam no canal, né? Links de compra também aqui, ó. Mercado Livre, Shopee, Kabum, Magazine Luiza, Netshoes, vários produtos. Ah, mas aqui tem tênis. Você clica no link, vai na lupa e escolhe o que você quer comprar. Você vai comprar com bons preços e vai ajudar os canais que são os parceiros aí dessas lojas, né? É uma oportunidade para os canais, né? Um incentivo aos canais, né? Lembrando que todo dia duplo, por exemplo, 4 do 4, 5 do 5, 6 do 6, tem promoções, né? Tanto na Shopee quanto no Mercado Livre, preços em conta, então você pode fazer sua compra, seu pneu, sua TV, o que você quiser comprar, pode comprar pelo link do canal aí. Já que vai comprar mesmo, né? Por que não ajudar? Ok? Grande abraço. Vamos reagir então à linha de passe, depois eu vou tecer meus comentários. A estreia pelo Cruzeiro. De um Arthur para outro. De um Arthur para o outro. 3-0 diante do Vitória. Vamos lá. Foi uma vitória completamente justa. Os jogadores estiveram sempre muito comprometidos, trabalharam bem, tentaram fazer aquilo que lhes foi pedido, não só na intensidade e o trabalho árduo, mas também poder corresponder depois no jogo, naquilo que era a missão, naquilo que era o plano de jogo que trazíamos para este desafio, correspondendo de uma forma muito consistente, ganhámos bem, fizemos um bom jogo, digo ainda que longe daquilo que possamos render, espero eu, mas já com um nível bom e que é na verdade a qualidade desta equipa, é a qualidade destes jogadores, faltava de facto trazer um bocadinho essa energia. Os jogadores hoje tiraram um pouco mais daquilo que é o seu real valor, mas acima de tudo destacar aquilo que era o mais importante, ganhar. Era para nós muito, muito importante. Ganhámos de uma forma, creio que convincente, para mim pelo menos foi, e era isso que era para mim o mais importante, e com toda a certeza para os jogadores também. E como jogou o Cruzeiro, hein? Nossa, pode começar. Muito rapidamente, 6 minutos, Arthur, 7, a gente estava falando do Zubeldia, que é coisa de eu liga rápido com o Flu. Será que vai dar liga rápido também do Arthur Jorge com o Cruzeiro? Hoje, contra o Vitória, okay. Considerando também a distância técnica, vamos lembrar, o Cruzeiro não vinha ganhando das equipes, né, inferiores, e o Vitória é uma delas, e o Cruzeiro hoje fez um jogo em que parecia que eram equipes, por pelo menos metade do jogo, parecia que eram equipes de divisões diferentes, de patamares diferentes do nosso futebol. E competitivamente a coisa durou muito pouco, o resto do jogo foi comemoração da torcida no Mineirão. O Cruzeiro desde muito cedo dominou a Vitória e foi uma demonstração de superioridade técnica e competitiva que a gente não vê sempre nos jogos do Campeonato Brasileiro. Aliás, outro dia, falando sobre Memphis e a preparação para a Copa, no Sport Center, conversando com o Gustavo Zupac, a Marcela, a gente estava falando sobre a maneira como os holandeses enxergam o nosso ambiente de futebol, porque a gente tem jogadores brasileiros selecionáveis que não atuam nos grandes centros e a gente fala, mas será que dá para levar e tal? Eu fiquei curioso a respeito do que se pensa na Holanda do nosso ambiente aqui. Será que lá se pensa que o Memphis não está no melhor lugar para se preparar para a Copa do Mundo? E que, né, tudo bem, ele é o artilheiro da seleção, um dos principais jogadores, se não for o principal no momento, eu não acho que é, mas muita gente pode achar. E o fato é que na Holanda se entende que a competitividade do Campeonato Brasileiro é muito alta, a intensidade é alta e o calendário é uma loucura absolutamente completa. Então, em questão do que a gente vê no Campeonato Brasileiro, um jogo como esse é diferente do que é o normal. Uma equipe tão melhor do que a outra, um nível de domínio tão acachapante, tão avassalador, como o Cruzeiro mostrou desde o início, a partir do controle que os jogadores de meio de campo exerceram no jogo. Então, sim, o meio de campo do Cruzeiro disse hoje, não haverá jogo. Exato. E não houve jogo. Em termos de posse, elaboração, criação de chances, velocidade, quantidade de finalização. Maluco mesmo. É porque quando precisou de gols, André, foi lá, os fez com razoável facilidade. E quando decidiu controlar o jogo... Não teve jogo no segundo tempo. Controlou sem correr risco. Mas posso E sem se desgastar.
pontuar algo que o André está falando, mas algo que eu falei antes, né? Antes da estreia, do que o Matheus Pereira poderia... O que poderia acontecer com o Matheus Pereira com o Arthur Jorge. E a gente falava no Sport Center, eu falei sobre o que o Arthur Jorge fez com o Almada no Botafogo. Um cara com liberdade de movimentação, um cara que quer circular por todos os momentos do jogo. Bom, realmente ontem, né, o Cruzeiro no primeiro tempo mostrou já aquele Cruzeiro que a gente quer, né? E mostrou inclusive o potencial dos jogadores do Cruzeiro. Que todo mundo acha que o Cruzeiro tem um time fraco. Não tem. Eu sempre bati na tecla. Não, o Cruzeiro está mal treinado, é diferente. O Cruzeiro está pessimamente treinado, é diferente. Na entrevista, né, pergunta para o técnico, ele até grosso, falando, não quero me envolver com isso. Não estou aqui para jogar passado de ninguém, né? E tocar a bola em frente. É o jogo para frente agora, que é para frente é que se anda. E foi assim mesmo que aconteceu, né? Entrou com a dificuldade do jogador lateral esquerdo na posição, improvisou o Cauã. O Cauã, para mim, foi um dos melhores no jogo, os laterais super adiantados. Processo que o Cruzeiro jogava, né? Com marcação forte, né? A criatividade, liberdade para o Matheus Pereira jogar. Né? O Gerson encontrou o ponto dele de jogo, que é aquele ali. Então é isso aí. Agora, não pode se comparar que parecia, eu concordo com o comentarista aí, Calçade, né? Parecia um time de Série A contra um time de Série B, Série C. De tão grande foi o domínio do Cruzeiro. Quão grande foi o domínio do Cruzeiro. Mas isso é assim, isso faz parte, né? O time maior jogando em casa ele tem a obrigação de impor sua condição e dominar o jogo. Agora, o próximo adversário, o São Paulo, é um adversário mais difícil. O Cruzeiro entrou com um meio de campo muito leve, com Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, né? E o Christian, 4 jogadores leves, de toque rápido. Então foi um verdadeiro massacre no primeiro tempo. Só não foi 4-0 porque o VAR cismou de anular um gol do Cruzeiro. É o Bins, né? Não tinha lógica ter anulado aquele gol, mas o juiz anulou. Paciência, paciência mesmo, não tem o que fazer. Agora, estudar esse time, melhorar mais ainda no decorrer da semana, quarta-feira, dá tempo para fazer um treinamento melhor na segunda, na terça, né? E na quarta-feira fazer o jogo contra o São Paulo e quiçá vencer. Se o Cruzeiro tivesse aplicado uma goleada de 6-0 ontem, o Cruzeiro sairia da zona de rebaixamento, para você ter uma ideia. Então, assim, não adianta ficar afobado com o momento não, que isso vai passar. Eu acho até que vai recomeçar um novo momento para o Cruzeiro. Você está gostando do vídeo? Então deixa o like aí, comente, compartilhe, ajude o canal, né? A gente precisa desse like de vocês. Vamos continuar assistindo. Vocês observaram depois, Dimas, se puder repetir o primeiro gol, o do Christian, o Matheus Pereira, ele tá aqui no lado direito, aí ele tá caminhando aqui pelo lado direito, tá? Aí ele pede a bola, o Vitória com a marcação bem frouxa, mas aí é o problema do Vitória, não é o problema do Cruzeiro. Mas os 3 gols tem a questão da participação do Matheus Pereira, os dois, né? Que ele inverte a bola no terceiro gol, e no primeiro gol o Vitória tenta vir para fazer a marcação em cima dele e ele acha o passe no Christian, que tem lá, faz um golaço, dá uma chapada no outro canto. Então, provavelmente com o Arthur Jorge a gente vai ver, como o André e o Vitor Birner, os dois falaram, a questão do meio-campo muito... A intensidade desse meio-campo, os laterais vão participar mais do jogo, os laterais que tinham perdido um pouco desse protagonismo do Cruzeiro que tinham com o Leonardo Jardim, porque com o Tite os laterais ficavam um pouco mais presos, né? Até o próprio Kaique Bruno, que estava agora lá na seleção brasileira, se mostrou um pouco mais ofensivo com o Leonardo Jardim do que era com o Tite. Então acho que com o Arthur Jorge, esse daí, ó. Vamos lá. Olha onde o Matheus Pereira tá. Sim. A bola vem em cima dele, ele atrai a marcação ali do Vitória, que foi frouxa, só que o passe que ele dá rasteiro, cruza o meio campo todo e o Christian tá sozinho. Então, assim, é um cara que vai circular muito durante todo o jogo, ao meu ver, e se os adversários não prestarem atenção na movimentação que o Matheus Pereira fizer, que já é algo que ele faz naturalmente, eles podem ter dificuldade de marcar esse time do Cruzeiro, principalmente se tiverem bons chutadores. E aí, lembrando que o Lucas Silva chuta bem de fora da área, o Gerson também é um cara que finaliza bem se tiver um pouco mais de espaço, ainda mais agora pelo lado esquerdo fazendo as ultrapassagens, e aí o Caio Jorge a gente nem precisa falar. Então eu penso muito nessa questão do Matheus Pereira como peça fundamental desse time do Cruzeiro. Dá para
a escolha pelo Arthur Jorge é uma reaproximação com o que o Cruzeiro tinha com o Leonardo Jardim? Primeiro, você tem um personagem aí central que o Cruzeiro ele é obrigado a ajustar no Cruzeiro. Foi um investimento gigante, que é um belo jogador, que é o Gerson. Então, o Gerson na tentativa do lado direito, no meio de campo, então não rolou. E o Gerson na dele é um pouco diferente. Aí quando o Gerson fala do Matheus com o Gerson na mesma zona do campo, também é diferente. Você vai ter passes diferentes, você vai ter um entendimento. São jogadores completamente distintos, porém eles se complementam. E isso potencializa também o Caio Jorge. Então é um Cruzeiro, a gente vê coisas diferentes, escolhas. Ainda é muito cedo para dizer, olha, acabou aquela fase, mas ela pode estar começando a terminar. Vitória, primeiro tempo, muito rápido, 3 gols, intensidade, o Cruzeiro subindo para marcar, isso não é inegociável, essa questão de marcar, ainda mais em casa, você espremer o adversário, e a escolha, né? O Kaique Bruno fora na seleção, o Cauã Prates estava na sub-20, aí o Cauã Moraes entra, lateral direito, camisa 2, não só pela camisa, mas é lateral direito. Cara, o moleque faz um domínio, já tinha... Naquele gol, teve um gol anulado. Teve um gol anulado dele. O moleque faz um domínio, cara, dá um giro na marcação, corta, claro, destro, perfeito. Vem pra dentro, manda no gol, tem um desvio, 19 anos. Então, cara, entenda, às vezes as fases mudam. E ele já tinha outros jogos pelo Cruzeiro, mas ele teve uma participação muito boa. Eu acho que, como falou o Arthur Jorge, tinha que vencer a partida. Você tem que ter um ponto, um recomeço. Pois é, e depois desse jogo bem feito do Cruzeiro, bem participativo, é importante, como eu disse, né, na parte anterior, uma vitória, um resultado positivo contra o São Paulo. Para quê? Para que o Cruzeiro viaje para jogar contra o Barcelona com aquela moral que a gente conhece que o Cruzeiro tem, né? Vai pegar um time bem qualificado, que o Barcelona é um time bem qualificado, aí sim o Cruzeiro vai poder fazer o seu jogo e já, quem sabe, já sair vindo de lá de Guayaquil com um resultado positivo, né? E fazer um grande trabalho na Libertadores, que também é caminho, é processo do Cruzeiro. O Cruzeiro precisa disso, inclusive, né? E a gente conta com isso. Grande abraço, deixe like, comente, compartilhe, ajude o canal. Fui!